Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Diálogos que a Seichonoye leva até você para você conhecer melhor os nossos ensinamentos. E hoje nós temos um tema muito especial. A vida de todo ser humano está ligada aos antepassados. Para estudar um pouquinho sobre esse tema tão importante, nós estamos com um time maravilhoso. Preletora aspirante, a preletora da sede internacional, Lilian Suzy Baf Norimatsu. Muito obrigada, querida preletora Adelaide, estarmos juntas. Também aos preletores Luiz Gomes, preletor Bruno. Muito obrigada, é uma alegria estarmos todos juntos aqui, né, nesse diálogo tão importante sobre as nossas raízes. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Preletor em grau master, Luiz Antônio Gomes. Olá, queridos amigos, que alegria, né? Que honra poder participar desse programa. Muito obrigado. E o preletor em grau júnior, Bruno Tiba Fatini. Obrigado, muito obrigado, amigos, pela oportunidade de estar nessa mesa com vocês, né? Será um bate-papo bem gostoso, bem produtivo, falar das nossas raízes, que são os antepassados. Obrigado pela oportunidade. Para conversarmos sobre esse assunto tão importante, nós vamos aqui para a nossa primeira pergunta de hoje. Hoje estamos cuidando melhor dos nossos sentimentos e é um assunto que está em pauta em filmes, livros e palestras. Qual sentimento deve permear nossas relações com relação aos nossos pais e aos nossos antepassados? Bom, muito obrigada. É um sentimento muito claro de amor e de gratidão, não é? Acho que o amor e a gratidão resume esse sentimento, né, aos nossos pais, aos nossos antepassados. Sentimento profundo de estarmos ligados a eles, né? Através da vida, através do espírito e através até do subconsciente. Estamos todos ligados, não é? Então, esta ligação é motivo de profunda gratidão, né? Então, a Seichonoye trabalha muito a gratidão aos antepassados, a gratidão aos pais, né? Realmente com esse sentimento desse amor que nos liga a todos. A Seichonoye nos fala que amor é o sentimento de unidade, né? Eu e outros somos um. Então, quando a gente tem esse sentimento de unidade com os nossos pais, de unidade com os nossos antepassados, né, a gente vive esse sentimento e aí a gente pode, né, dizer que estamos realmente amando e agradecendo aos nossos pais e aos nossos antepassados. Né? Preletor Luiz? Sim, acho que a preletora Lilian lembrou bastante essa questão, né, da gratidão. E a gente sempre reforça que não é barganha, né? A gente não vai orar para os nossos antepassados barganhando alguma coisa, mas naturalmente, né, a consequência de uma
de uma vida de gratidão é a retribuição dos antepassados, até pelo grau que eles vão elevando cada vez mais no mundo espiritual, né? Bacana. Eu gosto muito das analogias que o mestre Masaharu Taniguchi faz, né, da árvore. Então, para você ter uma boa árvore, você tem que cultivar muito bem as raízes. E esse sentimento, muito bem falado aqui, o amor e a gratidão, é como se fosse o adubo. Você vai jogando esse adubo na raiz, quanto mais tiver adubado essa raiz, mais a árvore vai estar bem florida, com bons frutos, né? E na analogia que o mestre Masaharu Taniguchi usa, ele fala bastante sobre que as raízes são os antepassados, os pais, né? São os troncos, e os filhos, as folhas e os frutos. Para ter boas folhas e bons frutos, tem que ter uma boa árvore, que tem que ter uma boa raiz. Então, para adubar bem essa árvore, o amor e a gratidão, de forma natural, né? Tem gente que fala assim, mas Sechonoye fala que tem que ter amor e gratidão antepassados, vou ter que passar a ter a partir de agora? Sim, a partir de agora, mas não é que a partir de agora, é algo natural ter esse sentimento de amor e gratidão aos nossos antepassados, não algo que é artificial, que eu vou ter que enxertar na minha vida, né? Então é algo natural, sentir amor e gratidão para os nossos antepassados. E aproveitando, o produtor Bruno falou da árvore, dessa analogia, e eu me lembrei quando eu e minha irmã, minha querida irmã, que já se encontra no plano espiritual, mas estamos ligadas, né? E nós orientávamos reuniões para as crianças e a gente fazia essa analogia da árvore, a gente desenhava, minha irmã desenhava muito bem, então ela desenhava no quadro negro a árvore, e aí a gente brincava com as crianças, né? Olha, vamos sempre estar aguando a árvore da nossa vida. E aí a gente fazia umas brincadeiras para a criançada dar risada, né? Mas não é para jogar água no vovô e no vovó, hein? O nosso aguar, o nosso adubar é o sentimento de amor, é o sentimento de gratidão, né? Sim. Então isso é muito bonito, é uma analogia que a Sechonoye usa, que grava tão, né, profundamente na nossa mente, que a gente ensina já desde as crianças, né? A gente passa esse ensinamento. É interessante que nessa linha aí de adubar, de cuidar das raízes, a pergunta é, existe uma interferência dos antepassados na nossa vida atual, mesmo que o antepassado já tenha partido para o mundo espiritual, mesmo que eu já esteja muito distante fisicamente desse antepassado, qual que é a interferência desse antepassado na nossa vida? Tem muitas interferências visíveis e invisíveis, né? As visíveis, o que é? É o nosso sorriso, com certeza é igual de algum antepassado, né? O nosso cabelo, então o nosso físico, é uma interferência física, uma interferência visível. Às vezes o modo, né, da gente gesticular, o modo da gente andar, né? Às vezes eu paro assim e minha mão fica meio, né, com o polegar grudadinho assim, e meu avô materno, eu tenho uma foto dele que ele está com a mão exatamente assim. Então, a gente tem essas interferências, né, ou seja, essas heranças físicas, heranças no comportamento, na personalidade, mas também a gente tem essas heranças, ou como, né, a doutora Adelaide nos falou, essa interferência que pode ser negativa ou positiva, né? E essas interferências são justamente porque nós somos continuação dos nossos antepassados, nós recebemos as vibrações deles, porque somos um com eles. Então, se eles estão bem no plano espiritual, nós recebemos essas boas vibrações. Se eles não estão bem, nós, por afinidade espiritual, né? Nem todos da família, mas quem está com, né, afim com esse antepassado, né, espiritualmente, vai receber, sim, interferência não muito boas. Eu acho que os colegas aqui devem ter, assim, até né, experiências ou exemplos para citar, né? Então, no livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados,
Na página 38, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele escreve: as vibrações mentais dos antepassados interferem na vida cotidiana dos descendentes. Quando uma pessoa pratica atos que desagradam a algum antepassado, as vibrações de descontentamento desse espírito exercem influências negativas, causando contratempos, que é o que a leitora Lilian, né, acabou de nos falar. No livro A Verdade da Vida, volume 4, bem no prefácio, ele fala sobre a formação do destino. Eu acho fantástico, porque lá ele fala assim, 50% do nosso destino vem de karmas das vidas passadas, 25% vem da influência de anjos da guarda, que pode ser os nossos antepassados. Lá ele fala sobre isso. E 25% do nosso livre-arbítrio. Esse 25% do livre-arbítrio pode influenciar os outros 75%. Sim. Isso é fantástico. Mas o que é bacana? Quero falar dos 25% do anjo da guarda, que seria dos nossos anjos da guarda e que pode ser antepassados. Muitas pessoas falam assim, nossa, eu passei por uma provação na minha vida que eu senti a presença do meu pai, que já passou para o mundo espiritual. Eu senti a presença do meu avô, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, que eu era muito grudada. Parecia que estava ali me ajudando. Como a professora Lilian disse, pode ser tanto positivo nesse sentido da anjo da guarda, mas às vezes pode ser negativo, porque às vezes a pessoa deixou o corpo carnal, mas no mundo espiritual, às vezes continua sofrendo aquilo que sofria no mundo terreno. Na Sutra Sagrada, no capítulo Espírito, lá ele fala assim, espíritos que não têm estômago e sofrem doença gástrica. Espírito que não tem coração e sofre de doença cardíaca. Tudo isso é ilusão. E aí ele fala assim, se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará ou uma doença gástrica ou uma doença cardíaca, né? Então ele traz essa comparação na Sutra Sagrada e nos livros também ele fala bastante isso. Às vezes um ente nosso partiu para o mundo espiritual, nosso antepassado, sofrendo algum tipo de doença, às vezes até alguma questão emocional, né? E por estar sofrendo lá no mundo espiritual, ainda precisa passar pelo processo de conscientização da sua imagem verdadeira, sem perceber e sem querer acaba influenciando os descendentes aqui. Por isso que é importante, né? Na Seichonoye, ele fala de modo natural, ter sentimento de gratidão e amor aos antepassados. E uma das formas dessa manifestação de amor e gratidão é oferecer justamente as orações para ajudar a esses espíritos que, porventura, possam estar sofrendo algum tipo de ilusão, se conscientizar que são filhos de Deus, que dentro de cada um existe a natureza divina, existe a imagem verdadeira. Quando despertar, tudo aquilo ali que era ilusão desaparece. Então, acaba influenciando, pode ser de forma positiva ou negativa, por isso que não como na condição de sempre querer ganhar algo em troca, né? Bem falado pelo preletor Luiz, mas no sentido de algo natural, de oferecer oração, elevar o sentimento com gratidão para os nossos antepassados. Sabe que quando eu estava estudando, né, para vir participar desse programa, eu me lembrei de uma coisa fantástica. Há um tempo atrás, a gente mandou fazer um guarda-roupa embutido no quarto do meu filho, né? E o marceneiro que a gente contratou é um preletor da Seichonoye. E um dia, quando ele estava lá, né, fazendo o guarda-roupa, ele contou para a gente que teve um período da vida dele que ele ficou desempregado. E foi um período muito grande. E aí, do nada, assim, ele resolveu. Falou, eu vou experimentar marcenaria. E começou a dar tão certo, tão certo. E um dia ele foi visitar a mãe dele. E esse período que ele ficou desempregado, ele ficou um pouco distante da mãe, né? Aí ele contou para ela que ele tinha começado e que ele estava indo super bem. Ela começou a chorar. Ele assim, mãe, por que você está chorando? E aí ela contou para ele que o avô dele tinha morrido, muito triste, porque nenhum dos filhos queriam dar sequência na marcenaria dele. Nossa, que espetáculo. E que ele, como neto, estava dando sequência ao sonho do avô. Que lindo. Então ele assim, Luiz, eu tenho certeza que quando eu comecei a mexer
com a marcenaria foi o meu avô Foi ali, avô, mostrando o caminho, me dizendo que não é difícil. Ele, assim, eu não encontrava nenhuma dificuldade para quem nunca fez. Olha E aí? isso. Interessante isso. Não, e agora você me lembrou também. A gente está puxando uma coisa a puxa outra. Porque o meu irmão mais velho partiu para o plano espiritual já. Foi em 2010, então já temos 14 anos aí. Mas, assim, no ano que ele partiu, passou, né? Foi em fevereiro, e em julho eu sonhei com ele. E olha que lindo, né? Meu irmão era preletor da Seitianoye, super dedicado ao movimento, presidente de associação local, né? Só que a gestão dele ia até final de maio. E naquele ano ele já fez uma reunião com a diretoria dele e falou: este ano eu vou ficar como presidente só até final de fevereiro. E ninguém entendeu, nem, né? Talvez ele, físico, também não estava entendendo, mas ele na reunião falou: olha, eu vou ficar como presidente até final de fevereiro. E foi realmente no último dia 28 de fevereiro, no dia do aniversário dele, ele também nasceu, né? Retornou ao plano espiritual. Então foi em fevereiro, em julho eu sonhei com ele, num dia antes do aniversário da minha mãe, onde toda a família se reuniu. E eu sonhei que no mundo espiritual o meu irmão estava numa cerimônia, olha que engraçado, uma cerimônia em memória dos antepassados. Então ele estava na recepção, nos recebendo né? Então estava eu lá, outras pessoas da minha família também estavam comigo, estávamos lá. E aí, de repente, o meu irmão sai da recepção e pega o celular e fala com o filho. E fala assim: Tiago, faça o que seu pai faria. Né? Faça o que eu faria. Faça o que o papai faria. E só falava isso. Faça o que o papai faria. Né? E aí eu acordei. No dia seguinte, então, aniversário da minha mãe, nos reunimos, eu encontro com esse meu sobrinho, filho único do meu irmão. E falei para o Tiago: eu sonhei com seu pai. E seu pai falou, eu não sei o que é, hein? Vamos ver se você vai saber. Ele falou para você fazer o que ele faria. O meu sobrinho ficou vermelho. Tia, não estou acreditando. Eu falei: o que foi, meu querido? Ele falou: tia, eu comprei um carro, mas veio faltando várias coisas que no contrato estava lá que eu ia receber. E eu fiquei muito nervoso, tia. E amanhã eu estou indo lá na concessionária para reclamar. Só, tia, que eu ia armar o maior barraco, né? Mas o meu pai jamais faria isso. Então, entendi, tia. Meu pai está falando para eu fazer o que ele faria. E o meu pai era muito harmonioso, tia. Então, já entendi o recado, amanhã eu vou com calma. Então, essa interferência dos antepassados pode ser tão fantástica. Boa, a gente tem, mas nem sempre a gente percebe. Né? Sim. E aí, olha, você que está nos assistindo, nos ouvindo, você ouviu a preletora Lilian falar que lá no mundo espiritual, no sonho que ela teve com o irmão dela, ele estava participando de uma cerimônia em memória dos antepassados. Você deve ter ficado curiosa de saber o que é uma cerimônia aos antepassados e onde é que é feita essa cerimônia. Então, eu vou perguntar para vocês, onde, né? Qual é o sentido da cerimônia em memória dos antepassados e onde a gente pode realizar essa cerimônia? Posso realizar em casa? Tem algum local especial da Seitianoye para realizar? Sim, pode e deve fazer em casa, né? A oração para os antepassados, ele tem que ser um hábito na vida de todas as pessoas. Nas atividades da Seitianoye, seja numa reunião que acontece Brasil afora, geralmente as reuniões são semanais, quinzenais, até mensais, né? Esporadicamente o pessoal faz a cerimônia lá. Sim. Mas posso fazer em casa? Pode fazer em casa também. No livro Melhore Seu Destino Orando para os Antepassados, tem todas as orientações lá a ser seguida para poder fazer em casa. Um outro lugar que você pode fazer a cerimônia é nas academias de treinamento espiritual. Todo seminário de treinamento espiritual sempre tem a cerimônia em memória aos antepassados. Ou seja, você pode fazer nas atividades da Seitianoye,
mas pode e deve fazer em casa como um hábito, e não como, eu agora tenho que rezar para os antepassados todo dia. Não, é com alegria, adubando as raízes, né? É natural ser grato, é natural transmitir amor, é natural transmitir felicidade. Então, em casa também pode ser feito. Exatamente. E nesse mesmo livro, né, que o professor Bruno citou, eu achei tão bonito aqui que o mestre fala realmente dessa importância da gente orar em casa. No livro também é a alegria de orar pelos antepassados, né? Também é falado sobre este orar em casa, como é importante, que nada substitui, né, essa devoção no lar, né, para com os antepassados. Porque, às vezes, a gente não... tem que manifestar amor, mas assim, não é só em cima de um palco, né? Né? Não é só dentro do ambiente religioso, mas esse viver o amor e a gratidão aos antepassados em todos os momentos da nossa vida, inclusive dentro do nosso lar. Então, daí a importância. Mas aqui eu achei tão bonito que o nosso Sagrado Mestre, Masaru Taniguchi, ele escreveu na página 38 e 39, ele fala: recomendamos manter um oratório em casa, pois a sua ausência significa a falta de um elo com os espíritos dos antepassados. Então, essa oração em casa significa, né, essa nossa ligação com os nossos antepassados. Com os olhos físicos, vemos apenas um oratório feito de matéria. Mas, abrindo os olhos da alma, compreendemos que esse oratório material é projeção de um majestoso templo do mundo espiritual. Portanto, é recomendável providenciar um oratório, aqui que eu achei muito bonito, são duas coisas que eu achei bacana, mesmo que seja de aspecto bem simples. Então, né, de a gente não ficar, né, se importando muito com ostentação, né? Não, é um local simples e de acordo com a religião tradicional da família. Olha que bonito, né? Às vezes na Seitianoye a gente recebe as perguntas, né? Eu tenho santos, né? No caso do católico, né? Eu poderia, né, estar também deixando os meus santinhos junto com os meus antepassados, né? Então, lógico, do lado, né? A gente tem lá o oratório com as tabuletas memoriais, como o professor Bruno falou, nesse livro Melhor Seu Destino, explica certinho, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas leia o livro, você tem toda essa orientação, ou procure um preletor da Seitianoye nas regionais, né? Próximo da sua casa. E daí... Um oratório de acordo com a religião tradicional da família e orar pelos antepassados. Se o oratório deve ser de acordo com a religião tradicional da família, a oração também. Sim. Fazemos sim a Sutra Sagrada, a gente tem aqui a Sutra Sagrada, né? A gente ora a Sutra Sagrada para os antepassados. Mas se você é católico, cristão, pode oferecer um Pai Nosso em casa, né? Pode oferecer as suas palavras. Eu adoro conversar, acho que o professor Luiz também, né? Conversa com os antepassados também? Bastante, bastante. Olha que engraçado, há pouco a preletora Lilian falou de sonho, né? Bom, muitas pessoas, né, já ouviram meu relato, meu pai me expulsou de casa, e no ano que ele me expulsou de casa, ele faleceu, e eu fui conhecer a Seitianoye 10 anos depois que ele me expulsou de casa, né? E aí eu comecei a fazer oração de perdão para o meu pai, mas eu sempre ficava com essa pergunta: será que ele está recebendo essas orações? E recebendo essas orações, será que ele já me perdoou? Bom, 10 anos, né? Aí, quando a minha mãe faleceu, meu pai já tinha quase 20 anos de falecido. Logo que ela faleceu, eu também sonhei com ela. Eu entrei num lugar e estavam os dois sentados numa cadeira. E eu sentei no chão, no meio dos dois, mas eu apoiei a cabeça na perna dela. E ela, passando a mão na minha cabeça, me disse assim: filho, o seu pai já te perdoou há tanto tempo. Aí eu falei: olha aí a resposta que eu tanto procurava, né? Lindo, então, que bênção, né? É isso. Que bênção, como a gente recebe mesmo as respostas, né? Olha. Que lindo. E a importância que o preletor Bruno disse, né, de regar essas raízes, cuidar dessas raízes com amor e gratidão. E aí, esse cuidar dessas raízes, por quanto tempo? Por quanto tempo devo fazer essas orações aos meus antepassados, já que eles partiram para o mundo espiritual?
existe um limite de tempo para eu fazer a cerimônia, para eu mandar o registro espiritual lá para o Santuário Roso? Existe um limite de tempo? Acho que o preletor Luiz já abriu o livro aí com a resposta, né, preletor? Pois é. Então, o mestre fala na página 47 do livro que nós estamos estudando, né? De maneira geral, após o decurso de 50 anos, os espíritos concluem o processo de purificação e encontram o caminho da salvação. Mas os espíritos de pessoas que tiveram morte trágica, como assassinato, suicídio, etc., e que partiram sentindo ódio ou amargura, podem levar mais de 50 anos para concluir o processo de purificação. Portanto, se houver antepassados nessa condição, devemos dar-lhes especial atenção, continuando a evocar seus respectivos nomes e dedicar oração para proporcionar-lhe paz e conforto. Então, assim, né, por quanto tempo, é que nem outro dia me perguntaram numa palestra também, né, preletor, quanto tempo eu tenho que agradecer meus pais? Eu falei, olha, você eu não sei, mas eu sei que eu tenho que fazer isso a vida inteira, né? Então, essa explicação que o mestre traz, ela é uma explicação que, claro, está no livro, tudo, né? Mas mesmo passado mais de 50 anos, não tem o menor problema. Ao contrário, né? Da gente continuar fazendo como se fosse a primeira vez. Porque tem um ponto também que o mestre escreve nisso, né? Há espíritos que ainda, após 50 anos, Verdade. né? Não se conscientizaram, como o preletor Bruno falou na abertura, da sua natureza divina. Não tiveram ainda esse despertar. Né? E o plano espiritual é justamente essa continuação do nosso aprendizado, da nossa conscientização e da nossa manifestação da nossa natureza divina. Né? E até que ponto, né, houve já, como o mestre fala, né, purificação. A gente pode pensar, mas acho que meu pai, pelo amor de Deus, meu avô nem se fala, né? Não saía da igreja, não é verdade? Nós podemos até pensar isso, e eu acho que até é real, quando a gente sente isso, é real. Mas assim, e dos outros? A gente tem certeza? Será que... Né? Então, se for pensar nessa parte prática, né? Né? Da oração, nessa parte de benefício da oração para os espíritos que já se encontram no plano espiritual, a gente diria que não temos a certeza de em que nível que cada um está. Então, é orar sempre. Isso por esse aspecto. Agora, pelo aspecto da gratidão e do amor, né? Nossa. Gratidão e amor não tem é validade. sempre, né? Gratidão e amor não tem validade. Exato. Já pensou se falar assim, ó, meu pai e minha mãe vai me amar só até eu completar os 30 anos. Dos 31 para frente, eles não vão mais demonstrar amor e carinho para mim, né? Às vezes pode passar na cabeça de alguém, meu bisavô já tem 60, 70 anos que faleceu, então não preciso orar para eles. Independente do tempo que faleceu, né, a manifestação do amor, da gratidão, da alegria, da felicidade, ela é atemporal. O mestre coloca, né, bem falado pelo preletor Luiz, na média demora 50 anos para a pessoa o espírito se conscientizar. Mas conscientizando ou não, enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente estiver respirando, manifestar amor, gratidão, não tem limite para amor e gratidão. Quanto mais dá, mais manifesta amor e gratidão na nossa vida, né? Exatamente. Mas é como aqui no mundo fenomênico também, né? Tem pessoas que vão na associação local, assistem uma palestra, Verdade. se ilumina. Nossa, e vai lá. É aquele despertar tem gente instantâneo, Tem gente que está há 10, 20 anos. Não chegou a hora. Não é verdade? Bem isso. E às vezes, né, lembrando também de algo que nos pergunta, mas eu estou orando para um bisavô, e se ele já encarnou? Boa, essa é Não uma é? pergunta O pessoal frequente. Pergunta. Gente, se ele já encarnou, primeiro, que espírito, é uma vida única que continua. Então, você está manifestando esse amor e essa gratidão, ele está recebendo tanto no plano espiritual quanto nesse plano físico. Continua recebendo, porque o que capta é o espírito. E o espírito é imortal, né? É eterno. Então, ele vai captar essas vibrações em qualquer dos mundos. E
também a gente não deve ter esse apego, porque assim, eu estou agradecendo aquela minha raiz, que naquela ocasião ele foi o iniciador, a origem da minha vida, né? Então eu agradeço essa ideia de vida Sim. que me gerou, Que né? veio, né? Então, não é assim, eu não estou agradecendo aquele corpo, porque aquele corpo já foi mesmo, né? Porque o que encarna é o fenômeno, né? Mas a gente agradece ao espírito que está por detrás de tudo, né? É isso mesmo. Uma coisa que as pessoas perguntam muito hoje em dia é assim, a gente sabe que nós estamos ligados aos nossos pais, que os nossos pais estão ligados aos pais deles, que são os nossos avós, e assim por diante, bisavós, e assim vai. Mas e se eu tenho uns pais que são adotivos? E se eu não sou, os meus pais não são meus pais biológicos? Neste caso, às vezes um segundo relacionamento, às vezes até um terceiro relacionamento. E aí, esse padrasto ou madrasta que partiu para o mundo espiritual, como é que deve ser a minha atitude em relação a essas pessoas? A Seitianoye, ela fala que o pai, que é padrasto, é pai substituto. E a madrasta é mãe substituta. Esse substituto no sentido da continuidade, não é? É o pai que está continuando. A ideia de pai continua através do meu padrasto, a ideia de pai continua através da minha madrasta, e isso no caso, como você falou, segundo, terceiro casamento, que seja. E no sentido dos pais que adotaram, esses pais, logicamente, são pais pelo espírito. Sim. Tem até um termo que fala, né? Pai de coração, a mãe de coração. Né? Mas é no sentido assim, é um pai espiritual, é uma mãe espiritual. Então, o amor e a gratidão é o mesmo. Né? Meus pais biológicos tiveram uma missão, eu agradeço por isso, de me colocar no mundo. Mas eles me colocaram no mundo, não para eles. Eles me colocaram no... Olha que coisa linda, não é? Eu vou passar a bola para o professor Luiz daqui a pouco. Mas eu só estou dando uma introdução. Mas, assim, os pais biológicos que não criam, que não, né, educam, que não, né, estão com os filhos, eles foram anjos tão especiais, né, de uma abnegação tão grande que a gente pensa, meu Deus, pode ter sido até um pacto, né, no mundo espiritual. Eu vou com essa missão de gerar esse filho, só que não é para mim. E pensa, você gerar uma coisa tão preciosa que fez parte de você, saiu de você, tanto para o papai quanto para a mamãe, o significado é o mesmo, tudo bem, a mamãe tem um contato maior, mas é a vida do pai, a vida da mãe que está ali, a continuidade da minha vida, e eu vou oferecer isso para outros pais, e é um pacto no mundo espiritual, né? A minha missão eu vou gerar, mas quem é de direito nesta encarnação é o outro papai, é a outra mamãe. Eu só vou ser um instrumento. Assim como Deus ofereceu o seu filho, né? Sim. Muitos pais oferecem também os seus filhos. Às vezes inconscientemente. Sim. Às vezes inconscientemente. Mas, no fundo, é um ato de profundo amor e desprendimento, né? E a gente deve ter, então, essa gratidão por esses pais biológicos e, pelo amor de Deus, né, para os pais que cuidam, que criam, que educam, né? É um amor, né? O meu irmão, ele tem um filho de coração e ele fala, Lília, é impressionante, eu tenho 3 filhos, 2 que eu gerei, né? E o terceiro que eu escolhi mesmo para estar comigo. Ele falou... E ele fala perto dos filhos, os filhos ficam meio assim, mas tudo bem, né? Ele falou, não sei, parece que é um amor maior, né? É lógico que não, né? O pai e a mãe amam todos, né? Mas ele falou, é uma coisa tão forte, né? E o professor Luiz vive isso, né? O professor Luiz vai falar para a gente aqui. Então, a gente tem um filho, né? Que a gente adotou ele com 10 meses. E ele está hoje com 16 anos.
E assim, é um amor que não tem como explicar, né? O Vitor chegou em casa no dia 18 de maio de 2009. No dia seguinte, eu já não sabia mais viver sem ele, assim, é uma coisa que não se explica, se sente, né? E é interessante porque a Seichonoye, ela, quando, né, fala da questão do mundo espiritual, por exemplo, o conceito de sogro e sogra, né, para a gente é mais do que sogro, é mais do que sogra, é pai e mãe espiritual. Então, assim, eu tenho certeza que o Vitor foi meu filho em outras vidas e a gente continua uma caminhada que foi interrompida em outras vidas, no caso, né? Mas e eu falo isso com muita tranquilidade, porque inclusive ele sabe, né, que ele também sabe, tem consciência dessa adoção, né? E logo que ele chegou também, nós três fomos para o psicólogo, né? E aí um dia a psicóloga perguntou para Maria Ângela assim: Maria Ângela, eu vou te fazer uma pergunta. Você não tem um segundo de tempo para pensar e você me responde. E aí ela perguntou assim: quando você pensa no Vitor, o que te vem à cabeça? Ela falou que eu não vou saber cuidar dele. E você, Luísa? Eu falei que eu não vou conseguir amá-lo. Essa era a minha questão, assim, né, de não conseguir amá-lo. E aí, no mês seguinte, né, a gente voltou, porque ficamos um tempo sendo acompanhados por essa psicóloga. E aí ela perguntou, e aí falei, olha, hoje eu já não sei mais viver sem o Vitor, né? Então, é uma relação muito profunda, é coisa espiritual. Nossa, mesmo, lindo, mesmo, né? Assim. Então, é mais do que matéria, né? Carne, biológico. É uma coisa que é o mundo espiritual mesmo, assim. Então, eu falo assim que das minhas experiências hoje com 62 anos, a maior de todas foi a experiência da paternidade. Foi ela. Que lindo, que lindo. Bacana. Se a gente tem oportunidade de manifestar a raiva ou o ódio duplamente, é algo muito ruim, né? Sim. Mas se a gente tem a oportunidade de manifestar o amor duplamente, é algo muito bom, né? Manifestar uma vez já é bom. Manifestar duas vezes é melhor ainda. Então, para quem foi criado com um padrasto ou com madrasta, a vida te dando a oportunidade de manifestar o amor duplamente. Eu tive e tenho essa oportunidade, né? Eu, apesar de ter convivido um tempo com meu pai biológico, a maior parte da minha vida eu vivi com meu padrasto também, né? Minha mãe casou novamente, teve que ter mais 3 filhos. Até brincava, né? Que eu brinco um pouco quando falo da minha história. Quando eu visse meu pai e visse eu, é cara de um focinho do outro. Nem parecia que era padrasto e madrasta, né? Na verdade, brincadeira. Brincadeira. Minha mãe, japa, casou com uma pessoa bem morena mesmo, né? Meus irmãos nasceu tudo café com leite e branquinho. E ele me criou como filho a vida inteira. E eu estive em Goiânia agora, mês passado, em junho, e tive a oportunidade de novamente ir lá no cemitério. Ele já faleceu, voltou para o mundo espiritual. Foi minha mãe, meus irmãos e eu lá limpar o túmulo, né? Levar flores, fazer oração, acender vela. Então, mesmo que não é o pai biológico, é o padrasto que me criou como se fosse um pai biológico, manifestou amor igual, às vezes até mais. Meus irmãos morriam de ciúme, né? O pai manifesta amor e carinho, parece que mais para ti do que para gente, mesmo não sendo sangue do sangue dele. Olha só. Mas, na verdade, ele fazia isso porque ele sabia que eu era o filho que mais precisava de amor e carinho na época, né? Então, para quem tem padrasto e madrasta, é a oportunidade de manifestar amor e gratidão em duplicidade. Então, veja como uma bênção, como uma alegria, extrair essa coisa tão boa dentro de si para manifestar para os seus pais biológicos, padrasto e madrasta também. Sim, muito profundo, né? É curioso que quando a gente prepara isso aqui, a gente não imagina com quem que a gente vai se encontrar. Interessante. Mas aí assim, ó, a gente falou de amor, a gente falou de gratidão, a gente falou de carinho, de oração.
Os pais precisam se sacrificar pelos filhos? Os filhos precisam se sacrificar pelos pais? Como que é essa manifestação de amor? Como é que a gente manifesta esse amor no dia a dia? Sacrifício é amor? Como é que é isso? A diretora Lília já pôs até os olhos. Na verdade, assim, é uma palavra muito forte, né? Sacrificar-se. Parece que é algo assim, eu não amo, mas eu me sacrifico. Porque parece que o sacrifício não combina com o amor. É verdade. Aparentemente fala, não, eu me sacrifiquei porque eu te amo. Não, mas se você me ama, o que você fez não foi sacrifício. Não é? Não sei, eu acho que... Sim. né? Lógico, não desmerecendo o profundo amor dos pais que às vezes deixam de comer para dar para os seus filhos. Mas, assim, eles não enxergam aquilo como sacrifício, né? Mas enxergam aquilo como um profundo amor de dar, né? De tirar de si próprio para dar para o seu filho. Esse sentimento é extremamente profundo e transcende o sentir do sacrifício, né? E aqui no livro O Amor Tudo Cura, na página, vamos ver aqui, ó, né? Um mundo sem um mútuo sacrificar, né? Eu achei super bonito isso, né? Que o fato de admitir a necessidade de sacrifício neste mundo resulta do erro fundamental de considerar Deus como um ser imperfeito. Quando você considera, né, que não, é inevitável os pais se sacrificarem pelos filhos, você está querendo dizer que a criação de Deus é imperfeita. Deus criou um relacionamento que exige sacrifício, que exige dor, né, para que ele se concretize, né? Ou que ele se complete, que seja pleno, não, né? Deus criou o mundo pelo amor, Deus é amor, a criação de Deus é perfeita, é amor infinito. Então, quando a gente, né, parte desse princípio, né, mesmo aquele doar-se, o doar-se também do filho para com os pais, que muitas vezes a gente, num determinado momento da nossa vida, eu troquei fralda da minha mãe no final da vida dela, e ela trocou muitas minhas, né? Então, tem um determinado momento da vida que a gente meio que troca esse papel, mas ainda com muito respeito, que é o pai, que é a mãe, né? Sim. Não é que agora você tem que me obedecer, né? O filho não pode também ter essa prepotência. Mas, assim, a gente meio que troca de papéis, né? Do decorrer da vida, né? Mas, assim, não foi sacrifício. Se a gente usar a palavra retribuição, né? Sim. Os pais educar os filhos na retribuição a Deus pela graça. Eu não tive a graça nesta encarnação de ser mãe, não é? Ser mãe é uma graça. Então, cuidar dos filhos é estar retribuindo a Deus essa graça, não é sacrifício. E muitas vezes também, para passar a palavra para os colegas, né? Mas muitas vezes também o filho ouvir dos pais, eu me sacrifiquei tanto por você, e é isso que você me, né? É dessa forma que você me devolve, que você me retribui. Você sabe que isso é terrível para os filhos, né? Porque ninguém merece esse peso. E o filho, ele fica tão frustrado de pensar assim, meu Deus, então eu fiz os meus pais se sacrificarem. É uma dor tão grande que às vezes eles nem raciocinam, na hora eles já pensam, mas eu não pedi para nascer, eu não pedi para você se sacrificar. E ao contrário, ao invés de manifestar gratidão, nossa, meus pais se sacrificaram tanto por mim, então deixa eu manifestar gratidão, conforme o sentimento dos pais em falar isso para os filhos, pode ser o contrário. Os filhos sentirem assim que foi um peso, então eu sou um peso para os meus pais, eu fui um peso para os meus pais. E aí esse sentimento de tristeza, de frustração, de dor, né? Faz com que muitas vezes, isso eu estou falando porque eu ouvi da boca de um rapaz dentro de um ônibus, um rapaz que eu nunca tinha visto na minha vida, que quando a mãe dele falou, meu filho, você me faz sofrer tanto, porque ele era drogado, então no sentido, né, eu me sacrifico
tanto por você, eu sofro tanto por você. Sabe o sentimento que ele teve quando ele ouviu isso da mãe? De tirar a própria vida. Poxa vida. Aí, então ele começou a se drogar mais. Porque se meus pais se sacrificaram tanto por mim, eu fiz meus pais sofrerem. Então eu não mereço viver. Aí ele, ao contrário, aí a pessoa parece que mais vai ter uma vida que mais vai Mais cultivar, difícil, né? Esse sentimento aí de dor, de tristeza dos pais, né? Então, quando a gente dá um up, né? Assim, não é sacrifício, é amor, né? E também, assim, tanto os pais quanto os filhos também viver uma vida mais autêntica também, né? Sim. Mais autêntica, né? Então, assim, chegou do trabalho, os pais, se puder brincar com os filhos, é maravilhoso. É a coisa que mais vai deixar o filho feliz. Se fizer enquete, é o que o filho mais quer, Verdade, né? é verdade. Qual o momento mais feliz da sua vida? Quando meu pai brincar comigo. Fizer enquete, vai dar 100% isso. Mas, se você não está conseguindo brincar, seja honesto com seu filho, né? O papai te ama, a mamãe te ama. Mas, num momento, o papai e a mamãe precisam de um tempo. Eu preciso me recuperar. Preciso tomar um banho, preciso deitar, preciso relaxar. Entendeu? Então, também, a gente considerar também, no caso dos pais, que os filhos também são espíritos maduros e que vão compreender também, e nisso a gente vai criando também nos filhos essa empatia com as pessoas, essa compaixão e também não se tornar pessoas egoístas que tem que fazer tudo na hora que eles querem, né? Acho que eu já falei bastante. Eu estou amando, professora. Mas eu, ouvindo a preletora Lilian falar, eu fico sempre pensando assim, né? Então, se eu não preciso me sacrificar, então eu não preciso fazer nada? Isso, Não é bem assim. Eu não gosto da palavra sacrifício, mas eu gosto da palavra esforço. Eu não preciso me sacrificar, mas eu tenho que me esforçar. Né? E esse esforço é natural do ser humano. As coisas não caem do céu, né? A gente tem que se sacrificar, não. Mas eu tenho que me esforçar de perceber se eu estou no caminho correto, me esforçar no sentido de não faltar a oração dentro de casa, dentro do lar, né? Isso tudo demanda esforços, claro. E quando a gente, né, educa os nossos filhos com esse sentimento, é natural que eles recebam tudo isso. A preletora Lilian falou de brincar com os filhos. Logo que o Vitor chegou, eu falava para as meninas que trabalhavam comigo lá nos educadores, né? Gente, eu tenho que ir embora, que eu tenho o sacrifício de brincar com o Vitor agora. E aí chega em casa é aquela alegria, né? Mas é bem interessante isso, né? Da gente procurar evitar essa palavra, né? Sacrifício. Sacrifício. O diretor Bruno quer completar alguma coisa? No livro ele fala bem, o amor tudo cura, que você tem que trocar o sacrifício, o sentimento de sacrifício, que tem a ver com dor, com perda, né? Pelo sentimento de amor. Quando eu coloco o amor nos meus relacionamentos, sai a sensação de sacrifício, até porque o amor é o entendimento de que eu e o outro somos um. Então, não é mais a mãe fazendo pelo filho, o filho fazendo pela mãe, pelo pai. É a continuidade da minha vida, o outro é a continuidade de mim. E aí sai aquele olhar penoso, né, de dor, de coisa ruim, e quando substitui esse sacrifício pelo amor, os relacionamentos ficam mais fáceis por entender que não estou fazendo pelo outro, estou fazendo pela continuidade da minha própria vida. Isso é manifestação do amor, né? Que lindo. Sabe o que me veio agora? Gente, eu preciso compartilhar. Você falou sacrifício, me veio assim, sacro ofício. Então, trabalho sagrado, né? Sim. Quando a gente substitui, né? Não é um ofício sacrifício, sagrado. é um ofício sagrado, né? Ah, muito bom. Verdade. Verdade, eu também vou marcar. Já anotei aqui. Então, assim, quando a gente pensa no sentimento de gratidão, nos processos que acontecem ali dentro de casa, educando os filhos, a gente tem que entender que os nossos pais e os nossos antepassados também estavam num processo de aprendizagem durante esta vida. Não é? Qual a importância do
perdão e da harmonia na relação com os pais e com os nossos antepassados. Então, olha que interessante. Eu, como a preletora Lilian, né, eu cuidei 2 anos da minha mãe antes dela partir para o mundo espiritual. Eu sou o filho caçula dela, né? E aí, minha mãe, ela tinha uma mágoa muito grande da sogra e do pai. E aí, a minha mãe, sendo muito, muito católica, né, bastante religiosa, ela tinha o hábito de rezar o terço. E eu sei rezar o terço porque eu fui criado, né, dentro de um ambiente católico. E quando eu voltei a morar com a minha mãe para poder cuidar dela, eu combinei com ela o seguinte: mãe, todos os dias, às 6 horas da tarde, nós vamos rezar o terço. E ela ficou bem feliz. Só que nós vamos oferecer esse terço todos os dias. Então, a gente seguia essa sequência. No primeiro dia, nós vamos dedicar o terço para o seu pai, no outro dia para sua mãe, no outro dia para o seu sogro, no outro dia para sua sogra e no outro dia para o seu marido, que era o meu pai. E aí a gente volta. Papai, mamãe, sogro, sogra, marido. Papai, mamãe, sogro, sogra, marido. Então, o que a gente fazia antes de começar o terço? Eu lia uma frase da oração do perdão e ela repetia. Uhum. No início ela ficava séria assim, sabe? Ela repetia séria, mas repetia. E aí, ao longo desses 2 anos, o que eu percebi? Que lá na frente, ela já conseguia repetir as frases da oração do perdão. Caso você, né, que nos ouve agora, quer saber onde está a oração do perdão, no folheto da meditação Shinsokan tem a oração do perdão. E aí, quando lá na frente, né, depois de todos os dias, 6 da tarde, um dia, dedica o terço para o papai, no outro para a mamãe, para o sogro, para a sogra e para o marido, ela já fazia aquilo com tamanha serenidade. Então, assim, se a minha mãe tivesse falecido 2 anos antes de eu começar esse trabalho de resgatar, né, o sentimento de reconciliação, principalmente com a sogra, ela ia sofrer muito no plano espiritual. Né? Então, foi uma forma assim, que eu encontrei de atender a necessidade dela, que era rezar o terço da Igreja Católica, e também fazer a oração do perdão, da Seichonoye, né? Para juntar as duas coisas, e foi uma experiência muito legal. E aí, assim, quando ela faleceu, a gente olhava ela deitadinha assim no caixão, a impressão que a gente tinha é que ela estava dormindo, que ela ia acordar a qualquer hora, assim, sabe? Que lindo, De né? tão serena que ela ficou quando partiu para o mundo espiritual. Mas acho que a resposta é essa mesmo, né? O perdão e a harmonia é o caminho para a felicidade. É verdade. Né? Não tem outro caminho, né? É o fluir da vida de Deus, né? Por que nós agradecemos nossos pais? Porque é assim que a vida de Deus vai fluir para nós, né? Porque é a vida de Deus que flui através dos antepassados, através do papai e da mamãe, e chega a nós. Se eu obstruo esse caminho do fluir da vida de Deus, da graça de Deus, da prosperidade, da saúde, da alegria, né? Se eu obstruo com sentimentos, né, negativos, de ódio, de rancor, de mágoa, né? Eu estou obstruindo o fluir da grande vida de Deus na minha vida, o fluir da felicidade. Então, o sentimento de amor, de gratidão, né? É justamente isso. E eu gosto muito, muito, muito que está aqui na Sutra Sagrada, da frase, né? Está na revelação divina da grande harmonia. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Então, vamos pensar um pouquinho na primeira parte. Dentre os teus irmãos. Às vezes a gente... Não, às vezes 100%. Julgamos os nossos pais, colocando-os num pedestal, assim, são os nossos super-heróis, então eles não podem ter falhas. Verdade. Eles não podem errar. Gente, eles são nossos irmãos. Sim. A gente não perdoa um irmão, né?
A gente perdoa, irmão. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Os nossos pais são os nossos irmãos. Ou seja, eles são como nós, né? Então, vamos tirar um pouquinho, né, dessa cobrança exagerada que a gente tem dos pais, né? E colocá-los assim como nossos irmãos, irmãos da mesma vida, que também têm seus sonhos que foram frustrados, né? Tem também os seus ideais que não foram concretizados, né? Você vê o seu bisavô, não, o bisavô daquele preletor, né? Eu tinha o sonho de alguém da família poder seguir a marcenaria e ele finalmente, já no plano espiritual, concretizou esse seu sonho. Mas assim, você vê como eles têm sonhos? Todos nós temos. A gente tem sonho. Será que também eles casaram na hora que eles queriam? Sim. No momento que eles queriam, com a pessoa que eles queriam, né? E ainda assim eles constituíram a família e por causa dessa família eu estou aqui. Mas que sacrifício que eles fizeram para eu estar aqui. São meus irmãos que merecem também serem amados, os 5 desejos, né? Agora eu vou referir ao professor Luiz Gomes, né? Que nós somos grandes atuantes da educação da vida, né? Professora Adelaide também, e o preletor Bruno, por que não, né? Que educa os empresários aí dentro da Seitianoye, na prosperidade. Mas os 5 desejos fundamentais do ser humano, o papai e a mamãe também precisam ser amados, reconhecidos, elogiados, úteis e livres, não é? Então, eu acho que esse ponto é muito importante, né? São nossos irmãos. Né? Sim, o contrário de perdão e harmonia, perdão e harmonia são adubos. O contrário de perdão seria ódio, raiva. Ele não é adubo, ele é um veneno. O contrário de harmonia, desarmonia. Também não é adubo, é um veneno. Então, voltando para a analogia lá da árvore, minha tia mora lá nos Estados Unidos e ela todo ano ela expõe, ela cultiva bonsai. Ela expõe, inclusive, nos parques da Disney lá, sempre ganha prêmio e tudo mais. E aí, um dia, visitando ela, eu achava que, para cultivar um bom bonsai, era só cortar os galhos para que ele não crescesse. E aí ela falou, não, um bom bonsai, para durar bem, você manter a anatomia dele pequena, não é cortar os galhos, é cortar as raízes. Podar as raízes. Então, por que o bonsai não cresce? Porque tem as raízes podadas. Por que muita vida de algumas pessoas, por mais que às vezes se esforça, não vai para frente? Porque às vezes tem ódio, tem mágoa, tem ressentimento, tem muita desarmonia guardada no coração. É como se a árvore da vida não estivesse sendo adubada, e sim envenenada. Então, para que a nossa árvore da vida se manifeste, é se substituir o sentimento de ingratidão pelo sentimento de gratidão, né? O sentimento de raiva pelo sentimento de amor, pelo sentimento de perdão, para que eu possa manifestar a minha divindade. Amor tem a ver com a minha divindade, harmonia tem a ver com a minha divindade, né? Alegria tem a ver com a minha divindade. Agora, a raiva, a desarmonia, o ódio tem a ver com o meu falso eu. Quando eu manifesto isso para os meus pais, inclusive para os meus antepassados, às vezes eu quebro até uma sequência de karmas negativos que tem na família. Rapidinho, estava lembrando a história de um conhecido meu, que o bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra. Tinha tudo para que ele pudesse ser um alcoólatra também. Mas através do amor, da harmonia, da oração para os antepassados, de olhar para o pai, olhar para os antepassados, não com os olhos carnais, mas com os olhos de Deus. Muitas vezes erra, falha, não manifesta plenamente as virtudes no dia a dia, não é porque não tem, é porque não souberam, não foi ensinado como manifestar essas virtudes. E aí, às vezes, acaba julgando, às vezes acaba tendo atrito, acaba tendo desarmonia. E, às vezes, nisso vai se perpetuando vários karmas da família. Então, o sentimento de amor, gratidão, perdão, reconciliação facilita com que não só os antepassados, mas a família toda entra num novo karma vibratório, assim como teria que ser natural manifestar somente coisas boas de acordo com a divindade de cada um.
Então, manifestar o perdão e a harmonia é manifestar Deus na prática, no dia a dia, na nossa vida. Muito obrigada. E isso exige esforço, né? Verdade. Anular o falso eu, né? Exatamente. Mas é prazeroso. É prazeroso, é bom, e nós chegamos ao final do diálogo de hoje. Nós ficaríamos aqui muito tempo conversando, mas você que está nos vendo aí pelo YouTube, toda sexta-feira, às 20 horas, temos um conteúdo novo. Se você ficou com alguma dúvida, pode se manifestar no chat, a gente entra em contato. Você também pode adquirir os livros que foram citados aqui, entrando na livraria.sni.org.br. Aí você pode adquirir os livros, eles chegam aí à sua casa pelos correios, tá bom? Visite uma regional próxima de você. Entre no nosso site, veja lá as nossas programações. Ficaremos muito felizes com a sua presença nos próximos diálogos. E agora, deixo vocês com o até logo dos nossos queridos convidados de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer, né, profundamente essa oportunidade de ter participado dessa atividade. Muito obrigado. Agradecer mesmo, né? O fato de estarmos juntos numa conversa tão, né, assim, iluminada, eu senti, né? Foi realmente assim, maravilhoso. A gente cresceu bastante, né? E a gente deseja que todos conosco também, né, sintam esse crescimento. E eu queria ler só aqui, no livro Amor Tudo Cura, que o segredo para o homem se tornar realmente feliz não é nada difícil. Consiste apenas em amar radicalmente. Isso porque Deus é amor e com amor é que o homem consegue experimentar pela primeira vez a felicidade do fundo do coração, que é o que nós desejamos para você. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu queria dar uma tarefa para o pessoal de casa, tá? Já que a gente falou tanto em manifestar o amor e gratidão aos antepassados, passar 4 ações que você pode fazer aí na sua casa. Se você fizer 50%, já vai estar de ótimo tamanho. Se você pode inscrever na missão sagrada os seus antepassados. Quem já voltou para o mundo espiritual, entra na categoria lá de santo espiritual, você pode colocar todos os seus antepassados lá na missão sagrada. Brunão, não sei o que é, como é. Entre em contato com o local de reunião nosso da Seitonoye ou no site tem explicando sobre isso. Você também pode fazer o registro espiritual para o Santuário Roso, que acontece anualmente lá na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual. Você pode colocar todos os seus antepassados ali para fazer oração. Você pode fazer também a oração perpétua do apóstolo da missão sagrada. Você faz na localidade, na regional ou aqui na sede central. E também você pode fazer a oração em casa. Então, são 4 itens aí que você pode fazer para poder manifestar esse amor e essa gratidão para os seus antepassados. Se fizer 50%, já vai estar de bom tamanho. Muito obrigado pela oportunidade. E para você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela sua presença. Diálogos vai ao ar novinho, com assunto novo, toda sexta-feira às 20 horas. Se você gostou dos conteúdos de hoje e se interessou por algum livro, acesse livraria.sni.org.br e aí você vai ter acesso a toda a nossa biblioteca, toda a livraria para você adquirir, que vai chegar em casa pelos correios. Muito obrigado pela presença de todos, pela participação. Fale conosco no chat, esteja sempre conosco. A Seitonoye oferece todos os assuntos para você aqui no YouTube. Muito obrigado pela presença nos diálogos de hoje. Obrigada. Venha participar do maior evento espiritual da Seitonoye no Brasil. No dia 13 de abril de 2025, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos, na 69ª Festividade do Santuário Roso do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte
de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual, enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da Festividade Santuário Rosso dentro do portal da Seicho no Brasil, sni.org.br. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Você pode preencher seus registros espirituais em uma de nossas sedes. Consulte os nossos endereços e telefones em sni.org.br/onde encontrar. Participe, aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. 69ª Festividade do Santuário Rosso do Brasil. 41ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 13 de abril de 2025, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seicho Noé de Ibiúna e virtualmente pelo canal da Seicho Noé do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br acessando a aba Seicho Noé Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seicho Noé do Brasil. Muito obrigado.